Ei. Boa noite, igreja, uma vez mais. As crianças que ainda não foram, acompanha aí o resto. Podem ir para o culto infantil. Me lembra a idade de novo, Ana, das crianças para irem? Tu sabe? Não? Até 10. Até 11. Tá, isso aí. Eu nunca lembro isso também. Mas é isso. Crianças podem ir lá. Sabe o que é o som, esse som aí? Isso aí é o som de uma igreja em crescimento. E hoje nós vamos falar de um outro crescimento também. Amém, só bênção hoje. Abre tua Bíblia em Atos, hoje capítulo 8. Atos 8, a partir do 26. Deixa eu saudar de novo vocês, que tinham bastante gente que não ouviu minha saudação antes. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que eu posso ver a cada um. Vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Bom demais. Está louvando a Deus, está adorando aqui, poder trazer a palavra nesse momento. E eu quero que você prepare o seu coração agora. Se prepare aí para ouvir, para absorver, para entender. Se possível, anote os pontos principais, o que chama a sua atenção nas pregações. Anote coisas que Deus te incomoda para você botar em prática, para você mudar na sua vida. Porque quando a gente anota, a gente lembra e tem uma tendência muito maior, a probabilidade muito maior de botar em prática depois. Vamos ler? Não vamos ler ainda. Não. Vamos para os slides. Eu sempre quero ler o texto logo no início, mas não é esse o plano. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês aí. Você pode dizer amém se você concorda, se você acha que sim para elas, tá? Todos nós aqui cremos no poder de Deus. Amém, amém, ufa. Todos nós aqui cremos que Deus salva. Todos nós cremos que o Evangelho transforma vidas, casamentos, relacionamentos. Amém? E agora, você já pensou Deus usar você para fazer isso na vida de alguém? Já pensou Deus usar você para restaurar um casamento, para restaurar um relacionamento, para botar a alegria de Deus na vida de alguém? Já pensou Deus usar você? Eu quero que você se coloque nesse lugar agora. Se talvez você nunca experimentou isso, você nunca levou alguém a conhecer Jesus, a se entregar a Ele, a se batizar e tal, a ter uma vida com Ele, se você não participou desse processo, se coloque nesse lugar agora. Já pensou? Aquele teu amigo, teu vizinho, teu irmão, teu parente, teu colega de trabalho, essa pessoa aí. Já pensou você apresentar Jesus e ele crer, ser transformado e tudo mais? Através da sua vida. Talvez daí você pense, mas eu não sei nem o que falar, né? Eu não sei nem o que dizer, como é que eu vou chegar no cara, na pessoa? Eu não sei nem como começar, eu não sei lá, de que jeito fazer isso. Vai que me pergunta uma coisa difícil que eu não sei responder? Esse tipo de pensamento fica indo e voltando, às vezes vem e cria raiz na nossa mente. Eu quero hoje olhar junto com você, mostrar aqui na palavra o que a Bíblia ensina sobre isso. De que forma a Bíblia nos orienta a fazer isso. Porque é claro que a Bíblia orienta. Ela dá instruções bem claras e bem simples para a gente fazer isso. Para a gente ser bênção na vida de alguém. Vamos ler o texto? Atos 8, a partir do 26. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante,
encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou é de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nós acabamos de ler um texto da Tua Escritura, da Tua Palavra. Nos ajuda a entender isso aqui, Senhor. Nos ajuda a entender essa mensagem tão valiosa que o Senhor nos deixa nessa história de Filipe e desse eunuco, Senhor. Que a gente saia daqui cheio de coragem para virar um Filipe nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Para você lembrar onde nós estamos... Aí, nós estamos nessa série, Creio no Espírito Santo, tá? Lembre que o Espírito Santo é inseparável da vida da igreja. Nós, como igreja, só existimos, só continuamos existindo por causa do Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo é real, ele é uma pessoa espiritual, claro, mas é uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem emoções, e ele fala, ele guia, ele toca, ele nos ajuda, de uma forma bem simples, uma palavra bem simples. Nós vimos Atos 1 e 2, o início da igreja, lembra? Né? Os discípulos reunidos, Jesus tinha morrido, ressuscitou, mandou o Espírito Santo sobre eles, aí eles falaram em línguas diferentes, marcando aquele momento como algo único na história. Começou ali os últimos dias, começou ali a igreja. Aí nós vimos semana passada, Atos 5, aquela passagem pesada lá, de Ananias e Safira, que eles mentem e aí o Senhor mata eles, que Deus nunca mais fez isso dessa forma, então a gente não precisa ter medo desse tipo de condenação, mas precisamos pegar a lição, que é, Deus zela, Ele cuida da pureza da sua igreja. Deus continua não aceitando o pecado. E hoje, então, nós vamos ver esse texto aqui de Atos 8, que mostra Filipe e o etíope. Essa passagem é muito importante em toda a Bíblia, especialmente para nós. Porque ela nos prepara, e esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito nessa noite. Preparar você para você alcançar pessoas com o Evangelho. Preparar você para você alcançar pessoas com o Evangelho. Então vai ser um desafio constante, isso aqui para nós, e um encorajamento no final. Eu quero que você entenda que você é um Filipe em potencial. Aí, ó. Eu e você somos Filipes em potencial. Todos nós que cremos em Jesus, que recebemos o poder do Senhor, recebemos o Espírito Santo,
Nós somos Filipes em potencial. O que é em potencial? É ali, pronto para agir, pronto para atuar. Às vezes só falta dar o primeiro passo. Mas todos nós somos Filipes em potencial. Deus quer usar você para alcançar pessoas com o Evangelho. E aí a pergunta que fica é, como? Como é que Deus vai me usar? Como é que aconteceu nessa passagem bíblica aqui? Vamos lá. Passa, por favor, que não está indo aqui. Primeiro de tudo, antes de mais nada, aproxime-se de alguém e mostre que você não oferece risco. Nós vemos Filipe fazendo isso lá com aquele eunuco. Só para você entender, essa palavra é estranha, eunuco, né? Mas é um oficial. Ele era um administrador, diz ali, né? Ele era um alto oficial da rainha da Etiópia. Se você lembrar, mais ou menos, se você é bom de geografia aí, lembra que a Etiópia está logo para baixo do Egito. Então ele veio de um país ali na volta de Israel, na volta do Oriente Médio, mas Etiópia é África, né? Foi lá para adorar em Jerusalém, então ele já conhecia Deus, ele já estava voltando para casa, lendo um texto bíblico, ele comprou um rolo, provavelmente, e ele era rico, então, porque naquela época era caro, e ele estava em dúvida, né? Ele estava ali lendo, mas não sabia muito bem como entender. Aí o que Deus fala para Filipe? Um anjo do Senhor diz a Filipe, vá para o sul. Tem algumas outras traduções que deixam a palavra prepare-se. Prepare-se e vá. E o que Filipe fez? Ok, Senhor, daqui a 3 dias em jejum e oração eu vou. Não, ele só foi. Naquele momento ele já estava preparado, ele já estava cheio do Espírito. No Atos 8, antes aqui, diz que ele passou por toda a Samaria pregando em todo lugar, ele estava afiado, ele estava cheio do Senhor, cheio do Espírito. E ele foi para uma estrada deserta. Se você pensar hoje numa estrada deserta, talvez venha na tua cabeça, imagina comigo, o trecho aqui de Itapejara a Charrua. Né? Passa bastante carro, mas numa certa hora não passa tanto, lavoura para os dois lados, você ali no seu carro, nada assustador. Agora pensa no contexto em que ele estava. Não tinha polícia, não tinha assim, a ligar a 190, opa, aconteceu alguma coisa. Era o eunuco ali, sozinho com a sua comitiva, numa estrada deserta, num lugar que poderia muito bem ser atacado por bandidos e tudo mais. Então ele estava com medo, provavelmente, ele estava assim, ligado. E Filipe, imagina Filipe recebendo essa ordem do Senhor. Vai lá para aquele lugar que nunca tem ninguém. E é isso. Vai lá para aquele lugar que está sempre deserto. Ponto final. E o que Filipe fez? Foi. Então eu já sou levado a pensar aqui, a lembrar, que muitas vezes a gente recebe os toques do Senhor para falar para alguém, para orar por alguém, para chegar em alguém e a gente pensa assim, bah, Senhor, mas agora, mas essa pessoa, mas nesse momento, mas eu, quando o Senhor simplesmente quer que a gente vá. E aí, o Espírito Santo disse para ele, versículo 29, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe chegou ali, mostrou que ele não era ameaça, mostrou que ele só estava, na pior das hipóteses, ele estava querendo caminhar do lado de toda a comitiva. Ele estava querendo caminhar do lado ali. Eu, lembrando, pensando nessa situação, nessa história, eu lembrei de um dos primeiros evangelismos que eu fiz lá em São Miguel do Oeste, época de Adole, né? Quando eu estava começando aquele movimento, aquela coisa, e aí o pastor Guinter, ele era muito de panfleto, né? A geração mais antiga ali, aquela coisa do não precisa falar, chega na pessoa, dá um panfleto, Deus te abençoe. E aí a gente ia, né? Na praça e tudo mais, e eu lembro de várias pessoas que eu chegava, e eu não chegava assim por onde a pessoa ia me ver, eu chegava na pessoa, oi, boa noite, cara, quanto susto que o pessoal tomava, né? Aí imagina que abertura que vai ter para evangelho, para o quê? O que esse maluco quer aqui? Tá, me dá esse papel aqui, vai embora logo, né? Então é justamente isso que o Espírito Santo mostrou aqui para Filipe, para ele evitar, né? Esse tipo de coisa. Chega junto, devagar não porque ele teve que correr, né? Estava na carruagem, mas chega de boa, mostra que você não é risco. Mostra que você não oferece risco a essa pessoa. Para nós, em relação aos nossos alvos evangelísticos, da mesma forma.
a pessoa precisa confiar em nós. Por isso que o especial é evangelizar alguém que já te conhece. Porque ele já sabe que você ama essa pessoa, que você cuida, quer cuidar dela, quer o bem dela. Enfim, meio caminho andado. Em segundo lugar, ouça. Foi o que Filipe fez. Ele chegou, ficou andando junto e ouviu que o eunuco estava lendo o texto de Isaías. E aí eu lembro do texto de Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E às vezes a gente pensa assim, não, em vez de me irar, eu devo ouvir. Mas não necessariamente é essa a ênfase do texto. Ele diz, estejam prontos para ouvir. E o que é esse ouvir? É dar ouvidos mesmo. Você já ouviu falar de algo chamado phubbing? É uma palavra bem estranha em inglês. Phubbing. É aquilo ali. É aquilo ali. Phubbing junta a palavra phone, que é celular, com snubbing, que é ignorar. Phubbing é ignorar alguém para ficar no telefone. Alguém já viu isso acontecer aí? Quem não viu, não sei onde é que está vivendo, né? Em que planeta. Cara, é a coisa que a gente mais faz hoje. É a coisa que mais acontece. Você ignorar alguém, ou então, quem já passou por isso? Você vai falar, ou está falando, está contando algo que para ti é importante, e a pessoa começa a conversar com outro. Cara, que coisa chata, né? Ou então, você está falando com a pessoa e daí ela está assim. Sim, Cara, isso é phubbing, tá? Isso é, a Heloísa ali, né, já tem vontade de pegar pelos cabelos. Quando o Tiago fala que estejam prontos para ouvir e tardios para falar, pensa nesse sentido também. Se você se interessa, e eu espero que sim, se você se interessa por alguém, se você quer falar de Jesus, se você quer chegar no coração dessa pessoa, a primeira coisa é escutar. A primeira coisa é você ouvir, e ouvir de verdade. Ah, vai contar a história triste, vai não sei o que. Sim, vai, você também tem história para contar. Você também, às vezes, só precisa de alguém que te escute. Isso é muito importante. E talvez umas perguntas que você possa fazer para a pessoa, tem umas que eu sempre uso quando eu vou falar com alguém, é tiro e queda. Como é que você está? Ah, não, estou bem. Está bem mesmo ou está bem só de falar que está bem? Ah, não, pois é, está acontecendo umas coisas na minha vida. É sempre assim. Está bem mesmo ou tem alguma coisa te incomodando? Como é que está a tua vida com Deus? Perguntas simples, mas que vão gerando abertura, e daí a pessoa vai falar e você ouve. Depois de ouvir, de fazer essas primeiras perguntas, você faz mais perguntas exploratórias. Eu estou falando uma conversa, tá, gente? Não precisa anotar isso aqui, tá, ok, já ouvi, agora vou fazer as perguntas. Não, é uma conversa, você sabe como é que é, vai acontecendo. É o que Filipe fez lá com o eunuco, ele perguntou, você entende o que você está lendo? Então, naquela situação, o eunuco já estava lendo um texto, Filipe viu que ele não entendia, ele perguntou, e aí, esse negócio aí que tu está lendo, está tudo certo, entendeu? Talvez você pode oferecer para alguém, deixa eu compartilhar uma palavra contigo, e daí você lê um texto bíblico. E aí, tu entendeu? Sabe o que isso quer dizer? Dificilmente as pessoas vão dizer assim, não, tá, para mim tá bom, não quero ouvir. Não, eles vão ouvir. E é justamente aí que Deus vai agir, através da tua vida. Algumas perguntas exploratórias aí, para você entrar no coração da pessoa junto com ela. O que você pensa sobre Deus? O que você já ouviu falar sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Ah, Jesus para mim é tudo. Sério? Como é que é isso na tua vida? Me define melhor. Conversa com a pessoa. Você já leu a Bíblia? Já leu alguma parte, algum texto? O que você achou? E assim vai dando abertura. E aí vai chegar o momento que você vai poder pregar o Evangelho. Foi o que Filipe fez. O eunuco perguntou, tá, eu não entendo o que eu estou lendo aqui. Aí Filipe começou com aquilo ali e ele falou da história das setas. Lembra da história das setas? Que eu passei aqui, acabei até tirando dos slides agora.
mas das flechinhas lá. Deus veio, criou o mundo, teve o pecado que nos afastou dele, mas ele mandou Jesus, aí tem a cruz, para resolver o problema do pecado, e ele vai voltar para buscar todo aquele que crer. Esse é o Evangelho. É uma história, e é simples. E aí você conta, fala disso para a pessoa. E sempre fica um desafio no final. Quem é você em relação ao Evangelho? Você é alguém que já conhece, que já ouviu, e é isso? Ou você é alguém que crê em Jesus como seu Senhor? Do mesmo jeito que o eunuco ali, que você crê em Jesus como Filho de Deus. Aí é que está a grande diferença. Então você pode desafiar o seu ouvinte. Olha só um detalhe. Filipe, no versículo 35, diz isso, olha lá comigo. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E aqui entra um ponto muito importante, que o Evangelho, ele é uma boa notícia. Ele é a melhor notícia. A melhor notícia que existe. Gente, a nossa situação diante de Deus está resolvida. O pecado, que é a única coisa que nos afasta completamente de Deus, já não é mais um problema para quem crê em Jesus. É a melhor notícia que alguém pode receber. Aí nós precisamos tomar cuidado para não evangelizar por medo. Eu conheci um irmãozinho uma vez, eu acho que eu já citei ele, né? Não por nome, você não vai lembrar. Ele se converteu e tudo mais, e já era um bom tempo, mas ele, infelizmente, por tristeza da situação, ele afastou a esposa e as filhas do Senhor. Eles eram casados e tudo mais, mas a esposa não queria ouvir falar de evangelho e de igreja, por causa da chatice dele. E eu escutei um dia ele tentando evangelizar ela, e era por medo. Olha que Jesus está voltando, hein? Quando ele vier e buscar os dele, tu vai ficar? Tu vai ficar, olha o inferno. Evangelismo não é isso, gente. A gente fala do inferno, o inferno é real, o inferno é punição para quem não crê em Jesus, mas não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é sobre a salvação que há em Jesus. Então o Filipe anunciou as boas novas. Abre comigo 2 Coríntios, esse texto que está ali, ó. 2 Coríntios 5, 19. 1 Coríntios 5, 19, diz assim: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem, a tarefa do Evangelho. Onde é que está o medo nisso aqui? Onde é que está a ameaça do inferno nisso aqui? Não tem, porque não é essa a motivação. Mas sim, é a verdade profunda do amor de Deus. Reconciliem-se com Deus. Mundo, pessoas, reconciliem-se com Deus. Naturalmente vocês estão afastados, mas Deus quer reconciliação. Então o Evangelho, ele não condena ninguém, ele aproxima as pessoas de Deus. O Evangelho não condena, ele aproxima. E aí o resultado, por obra do Espírito Santo, nós vemos aí, voltando lá para Atos 8, versículo 37, o eunuco então responde a Filipe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o resultado que o Evangelho opera através de nós, o Espírito Santo através de nós. Pessoas colocam sua fé em Jesus como seu único e suficiente Senhor. E às vezes isso acontece rápido. Você fala com a pessoa e a pessoa, sim, eu quero, eu aceito, e às vezes demora. E às vezes demanda um processo, demanda um acompanhamento. Você orar pela pessoa e você falar de novo, e você apresentar o amor de Deus de novo, quantas vezes precisar para ela.
Eu ouvi nessa semana uma comparação que me acalmou muito o meu coração. Porque eu fico preocupado com o andamento da igreja e fico preocupado em ver crescimento. Todos nós falamos antes ali, quem não quer ver pessoas se reconciliando com Deus? E eu mais ainda, eu fico pensando, cara, eu quero batizar pessoas, eu quero ver o negócio crescer. E aí eu estava conversando com outro pastor de uma igreja maior que a nossa, mas no mesmo contexto, que não cresce tão rápido quanto outras. Tem igreja lá em Porto Alegre, né? A Brasa, a Montserrat, enfim, igrejas grandes, cara, que é assim, ó, batismos de centenas de pessoas por vez, e a cada mês estão batizando gente. E são igrejas sólidas, na palavra, fundamentadas. Por que nós não? Também porque o Espírito Santo está operando em nós agora um mover. Nós estamos saindo da estaca parada e estamos entrando em movimento nesse sentido. Sim, mas também porque o nosso contexto é um contexto diferente. Aí a comparação que eu ouvi desse pastor é a seguinte: como é que você colhe trigo, soja, milho? Como é que é? Com uma colheitadeira grande, várias linhas, ela vai colhendo assim um monte por vez e vai enchendo um caminhão. A colheita é em alta, grande escala. Agora, como é que você colhe uva na parreira? Você vai lá, segura o cacho, aí você colhe uma e coloca na caixinha. Aí você vai lá, segura, pega o cacho, colhe outra. E assim vai. Eu vejo que nós estamos num contexto de colheita de uva. Que a colheita é abençoada também, é de Deus, é Ele que dá, mas ela vai acontecer mais devagar, pelo menos nesse primeiro estágio. Então não se surpreenda se você não vê frutos. Bah, mas falei de Jesus e o cara não se converteu, não quer se batizar. Segue orando. Já vou falar disso, segue acompanhando, porque às vezes o trabalho é de perseverança, não só de iniciativa. E aí, entra esse quinto ponto. Segue acompanhando a pessoa, segue correndo junto, segue andando junto com ela. É que nem Filipe com o eunuco ali aconteceu tudo numa pegada só. Ele foi lá, explicou, eles seguiram um pouco, batizou e daí Filipe foi arrebatado. Mas na nossa vida a gente sabe que não é assim. A gente vai caminhar dias, meses, às vezes anos com alguém. E esse caminhar junto é como Filipe fez. Seguiu junto com o eunuco, provavelmente tirando outras dúvidas, explicando, conversando, mostrando quem Deus é, quem é Jesus nas Escrituras. Então, segue encontrando essas pessoas, essa pessoa quem você quer evangelizar ou você já evangelizou. Só para tirar dúvida, tá? Ali tem um berço do Max ali dentro. A Leite vai botar ele dormir lá. Tá? Quando ela sair sem ele na mão, não se surpreenda. Botou dentro do armário lá e fechou, né? Não, a gente não faz isso. Tem que seguir acompanhando às vezes. E por último, o último passo, a última etapa, que normalmente a gente deixa meio de lado, mas eu acho que é a mais importante, é justamente a hora de colher, que é guiar a pessoa ao compromisso com Jesus e com a igreja. Isso é muito importante. Atenção aí, líderes de PGM também. Para nós que cuidamos das pessoas lá, a gente precisa levar elas até esse estágio. O batismo é a demonstração pública da fé. Então é demonstrado aos olhos de todos aquilo que já aconteceu no coração da pessoa. A membresia, se tornar membro da igreja, significa pertencimento. Eu digo assim, ok, eu sou um membro desse corpo aí. Eu faço parte desse corpo, desse grupo. Eu quero ser útil, porque membro tem que ser útil, né? Tem que ter algum propósito, tem que cumprir sua finalidade. Então, eu quero ser útil, eu quero me comprometer. É isso que significa membresia. E discipular alguém. Porque o ciclo daí ele se repete. É uma multiplicação. A pessoa é alcançada, ela é discipulada, ela é cuidada, ela se entrega, ela se compromete com a igreja, e aí ela começa a fazer isso com outras pessoas. E o ciclo continua. E conosco também, a gente segue alcançando pessoas também. De uma forma bem geral, esse aqui é o nosso caminho do visitante. Eu apresentei hoje de manhã na Assembleia, aí me atrapalhei agora, esqueci de botar no slide também. Mas nós temos agora um processo estabelecido, um processo claro aqui na igreja, para que uma pessoa
saia do status de visitante até ela se tornar membro, fazer parte do corpo. E isso aqui é o processo. Se você já visitou, já chegou aí, você já foi acolhido, está na hora de você começar a andar junto com um Felipe aí. E está cheio de Filipes aí na igreja que estão querendo andar com você, tá? É só você pedir, tá bom? Ande junto com alguém. E você que é um Felipe em potencial, saiba que tem gente precisando que você ande com elas. Saiba disso, se coloque à disposição. Mais alguns detalhes, eu estou caminhando para o final já. Olha, tenha isso bem claro. Quando é que foi que Felipe terminou a sua obra com o eunuco lá? Foi quando o etíope, o eunuco, se comprometeu com Deus e com a igreja. Então ele creu em Jesus e ele foi batizado. Então naquele momento, naquele contexto, ele estava dizendo assim, sim, eu creio nesse Deus e eu faço parte desse grupo aí, desse grupo dos que são batizados, ou seja, da igreja. Não foi quando Felipe terminou de explicar o texto, né? Não foi quando o tempo de Felipe acabou, etíope, tem que ir lá, desculpa aí, agora tá bom, tu já pode caminhar sozinho. Não foi. Não foi quando o etíope virou amigo de Felipe, agora a gente já se conhece, já contei minha história para ti, beleza, agora vamos indo lá na igreja e tudo certo. Não foi quando começou, não foi quando terminou o estudo bíblico, mas sim quando teve esse compromisso. Tem uma frase, antes da gente ver essa aplicação aí, que diz o seguinte, escuta comigo aqui. Quando os seguidores de Jesus estão apressados, não conseguem ter o tempo necessário para desenvolver um discipulado significativo. Mas não é isso que Deus quer. Quando os seguidores de Jesus estão sempre apressados, eles não vão ter tempo. Vamos trazer isso para nós. Quando nós vivemos apressados, sempre num momento falando com uma pessoa, pensando na próxima tarefa, no próximo lugar que nós temos que estar, na próxima mensagem que vai chegar no celular, a gente não está ouvindo com atenção. E a gente não está dedicando o tempo para acontecer um discipulado, para acontecer uma conversão, para alcançar essa pessoa. Não é isso que Deus quer. Agora, para a gente aplicar isso aí, presta atenção, escuta bem. Você já tem o Espírito Santo. Se você crê em Cristo como seu único Senhor, você já tem. É o mesmo Espírito que guiou Felipe. O mesmo Espírito que disse, vai lá naquele lugar, faz assim, caminha do lado, fala isso. É o mesmo Espírito. Habita em nós que cremos no Senhor. Daí talvez você pense, eu retorno aquelas perguntas de antes, mas eu não sei o que dizer. E se a pessoa fizer uma pergunta difícil, e se eu errar? Se eu não souber explicar, se eu não souber um texto bíblico? Antes de mais nada, Google para você, tá? Google. Eu escutei a história do pastor, um pastor que deu um treinamento para nós uma vez, falando sobre isso aqui, era sobre esse tema. Ele disse assim, tinha uma irmã lá na igreja que sempre me ligava, faz um tempo, né? Me ligava para perguntar texto bíblico. Pastor, como é que é aquele texto lá, daquele cara do dinheiro? Qual cara do dinheiro, irmã? Aquele lá que depois que devolveu o dinheiro. Tá, qual que devolveu o quê? Aquele que tinha subido na árvore. Ah, tá, Zaqueu. Daí ele falava, tá, em tal texto, tal passagem bíblica. E a irmã ficava maravilhada, como é que ele sabe tanto texto bíblico assim, né? Daí um dia ela perguntou para ele. Aí ele disse, irmã, eu só boto no Viva Voz o celular, abro o Google e vou digitando. Texto bíblico do homem do dinheiro, que devolveu o que tinha roubado, que subiu na árvore. Mateus, tal, a história do Zaqueu. Por que a gente não pode fazer isso também? Tem aquele texto que fala aqui tal coisa, você tem ideia, vai e bota no Google. Pesquisa, você não precisa saber de tudo. Aí que está a lição aqui desse ponto, discipular, andar junto com alguém. Ser um Felipe não é saber tudo. Não é ter teologia, não é ter sido formado na escola Pulsar de liderança, por mais que isso seja muito bom. Não é isso. Mas é você estar disposto a compartilhar com alguém aquilo que Deus já fez com você.
O que é discipular? É estar disposto a compartilhar com alguém o que você já viveu com Deus e o que você vive. É só isso. É só isso. Então, eu quero que você lembre. Filipe, ele obedeceu à voz do Espírito. Ele só chegou lá porque ele obedeceu à voz do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, eu acredito que tenha, né? Você que crê, o Espírito Santo fala. Ele fala. Às vezes a gente é que abafa, que não quer ouvir, que ignora. Pensa que o Espírito Santo é o maior interessado em salvar pessoas, gente. O Espírito Santo é o maior interessado em alcançar e transformar pessoas. O que você precisa dizer para ele? Beleza, eu estou aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos lá então. Quero que o Senhor me use mesmo. Eu estou a dispor. É isso que você precisa fazer. Se colocar à disposição. Imagina comigo, dentre nós aqui, se cada um discipulasse uma pessoa esse ano. Só esse ano. Estamos recém em abril de 2025 aí. Se cada um de nós discipulasse uma pessoa, caminhasse junto, fazendo o papel de Filipe com alguém, quantas vidas não iam ser tocadas? Quanto batismo não ia ter lá no fim do ano? Quantos corações, relacionamentos seriam transformados? Para concluir, eu quero que você se coloque de pé. Se coloque de pé e feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero desafiar você a dizer isso hoje para o Senhor. Senhor, eu quero ser usado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, me dá a sensibilidade, me dá o amor e a coragem necessária para discipular alguém. Coragem não é não ter medo. Coragem é agir mesmo com medo. Eu quero que você agora pense nessa pessoa, naquela pessoa, que Deus está colocando no teu coração. Pensa nela, coloca ela diante de Deus nesse momento. Já vai orando. Senhor, abre o coração dela. Prepara o coração para ela receber a mensagem. Prepara o meu coração, Senhor. Me dá as palavras certas. Espírito Santo, o Senhor, que é o mesmo que atuou lá em Filipe, atua em mim. Me enche da tua presença. Usa a minha vida nessa semana. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Tu está ouvindo essas orações aqui, Tu está ouvindo os nossos pedidos, nossos clamores, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos pessoas ao nosso redor precisando ouvir do Teu amor. Derruba em nós as barreiras, derruba no nosso coração, na nossa mente, aquilo que atrapalha. A gente fica sempre inventando desculpa, ignorando, Senhor, nos livra disso, Senhor. Tem misericórdia de nós e usa as nossas vidas. Nos enche de ousadia, Senhor, de coragem. Nos capacita nessa semana. Abençoa essas pessoas que estão tão sedentas, tão necessitadas do Teu amor, ó Deus. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho mais, só para eu dar os avisos. Eu quero que você lembre que Filipe não esperou estar pronto, você não precisa esperar ficar pronto. Tendo o Espírito Santo, isso já é o suficiente. Lembra disso. Sai daqui hoje com esse negócio queimando no teu coração. Se eu tenho o Espírito Santo, isso chega. Isso chega. Eu tenho o próprio Deus habitando em mim. Amém? Amém. Hoje, que é dia 13 de abril, encerram-se as inscrições para o Retiro de Páscoa. O Retiro de Páscoa começa sexta-feira que vem.
Então, hoje, ainda dá para você se inscrever. Nós, como diretoria, equipe de organização aqui da igreja, nós queremos fazer um pedido profundo e sincero para você. Não deixe de ir por não ter dinheiro neste momento, tá? Se inscreva igual e vem falar com a gente, manda uma mensagem que a gente vai fazer todas as condições possíveis aí para você participar, tá bom? Parcelar até ano que vem, até o próximo retiro de Páscoa, se for o caso, ajudar com valor, a gente quer abençoar a sua vida e quer que você esteja lá, tá? Então se inscreva, vai estar no grupo ali, se você talvez não está no grupo, pega o link conosco, pede para mim ali na saída, eu passo para você, e não esqueça de se inscrever. Eu acho que eu não me inscrevi ainda, né? Tu viu? Mas ainda dá tempo, vou me inscrever hoje. No pior das hipóteses, eu vou lá e não almoço, né? Eu vou para casa comer e tal. Né? Eu sei. E mais um detalhe sobre isso, sobre o retiro. Domingo que vem, o nosso culto vai ser lá no Água Azul, tá? No balneário ali, na saída da cidade. Por quê? Nós vamos estar com toda a estrutura, o som, tudo montado lá. Vai ter tido culto de manhã lá. Nós vamos passar o dia lá. E aí, de noite, nós só vamos continuar lá e fazer o culto lá mesmo. Culto de Páscoa, domingo, dia 20. Então, às 19 horas, lá no Água Azul. Não precisa pagar entrada, é só ir, tá? Para o culto, só ir para o culto, não precisa pagar entrada, nada. Só chegar lá, não deixe de ir. Se precisa carona, tem muita gente que pode ajudar, nós vamos organizar isso também, tá? Vamos lá. Você que é da casa também, não desanima. Lá no fundo, hoje vou assistir de casa. Na sexta, alguém lembra para me ajudar? Confere. Às 2 horas da tarde, nós já vamos estar lá, fazendo o check-in, sabe? Isso é chique, né? Fazer o check-in, que daí você chega, confere sua inscrição, começa. Aí tem bola para jogar, tem papo para bater, tem sinuca para jogar, tem chimarrão para tomar, né? Fica lá já naquele tempo legal. Aí às 6 tem a janta e 7h30 ou 8 o culto, tá? Na sexta-noite. E aí nós terminaremos no domingo de noite lá. E segunda você tem um feriado lindo e maravilhoso para dormir, depois lavar roupa, arrumar tudo em casa que você precisa. Tá bom? Continuamos nos preparando em jejum para esse retiro, tá? Vamos continuar aí. Essa semana é livre, da forma que você achar melhor aí. Mas não deixe de jejuar e de orar por esse retiro, pedindo pelo mover de Deus. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor, e esse retiro vai ser um tempo muito especial para isso. Tá bom? Quem não vai se inscrever, não vai participar, não vai pagar, vai para participar dos cultos apenas, que não vai ser cobrado entrada de nenhum culto. Pode ir, vai lá, participa, recebe da palavra, toma um tempo lá com os irmãos também. Tá bom? É isso. Em nada mais tendo a declarar, digo que você dê um abraço em quem está perto de você.